ó nosso Pai, nos colocamos diante da Tua presença, nos colocamos diante do Teu altar e pedimos a Tua bênção, e pedimos a Tua unção, pedimos a intervenção do Senhor no nosso meio. Queremos ser fortalecidos no Senhor, queremos ser ungidos com óleo precioso do Teu Espírito, queremos ser tomados pelo Senhor nesta hora de oração. Vem nos ungir, vem nos fortalecer no Senhor e na força do Seu amor. Vem, Senhor, renovar o nosso viver, transformar o nosso ser. Aleluia. Eu preciso de Ti, eu necessito da Tua presença, Senhor. Alassuri canta lama, Salamada Luricando, Alecanta lama lima do É hora de orar, é hora de se colocar diante do Senhor, é hora de ser abençoado pelo Senhor, é hora de ser tomado pelo poder de Deus, é hora de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu preciso de Ti. É hora de dizer: eu vim buscar a Tua força, eu vim buscar um renovo, Senhor. Glória, gloricanta lá, unja-nos com óleo da alegria. Ajuda essa pessoa a se levantar, ajuda essa pessoa a sair da depressão, ajuda essa pessoa a recuperar a vontade pela vida. Receba a força do Senhor, receba a vida de Deus na sua vida. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Diga para Ele: eu preciso de Ti, eu preciso da Tua força, eu preciso da Tua ajuda, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Glória. Loi canta la machuria la mai, desto lo mi canta la madrima do Dios, la manda la madrima do yo canta la, yo salamanda la madrima do Dios, yo salama canta la madrima do surianda la. Escute o meu clamor, Pai. Escute o clamor deste homem, Deus. Escute a oração desta pessoa que quer voltar a sorrir, Pai. Escute o clamor de alguém que Te ama, Deus, de alguém que Te adora, de alguém que quer Te servir melhor, de alguém que se coloca diante de Ti dizendo: eu quero ouvir a Tua voz. Aleluia, aleluia. Ale canta la manda la machuriza la macanto loma, desto loma canta la marrimadu. Receba essa unção, meu irmão. Receba a vida de Deus na sua vida. Receba a força de Deus nessa hora. Há uma unção sobre a tua vida. Há uma presença de Deus tomando conta do seu ser. Enxuga as lágrimas deste homem. Senhor, enxuga as lágrimas dessa mulher. Pai. Pai. Hoje é o nosso dia de consagração. Hoje é o nosso dia de louvor. É o dia de comunhão, Senhor. Diante do Teu altar, diante da Tua presença, nós pedimos a Tua unção poderosa. Pedimos, Senhor, a manifestação do Teu amor. Aleluia, aleluia. Glória, eu sou louvado, eu sou louvado. Na Tua presença, diante do Teu altar, levante suas mãos. Você precisa desse momento. Que o Senhor te abençoe com todas as bênçãos. Diga glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bem forte para Jesus, que é digno de toda a honra, toda a glória, digno de todos os louvores. Cante assim comigo. Eu quero acordar cantando. Eu quero acordar cantando. Eu quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Eu quero acordar cantando e louvando. Quero ouvir você também agora. Eu quero
acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Eu quero acordar ouvindo a sua voz agora. Eu quero mais forte. Eu quero pra terminar. Eu quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Eu quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sentem, por favor. Bom dia para todos. Bem-vindos à casa de Deus com amor no coração. Estamos no terceiro culto de hoje, quarto com o nosso culto de oração, esperando que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, amém? Hoje é o nosso dia de comunhão com Deus, é o nosso dia de fortalecimento, uma palavra de edificação. Eu espero que você seja abençoado, amém? Que a palavra de Deus fale fortemente ao seu coração, e para Deus não há impossível. Você vai ver Deus operando, amém? Ezequiel capítulo 37 está sendo o nosso ponto de partida. É fácil de encontrar Ezequiel. Na parte central da Bíblia, no meio, você tem o livro de Salmos. Depois de Salmos é Provérbios. Depois Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Essa é a sequência. Então, bem no meio da Bíblia é Salmos. Depois é Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Desfrute da presença de Deus, irmão. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Bem, era uma visão. Às vezes o nosso caso não é uma visão, é uma realidade. Mas a visão que temos também é de um quadro perdido. É uma doença que já se alastrou pelo corpo. É uma doença que para a medicina não há mais nada a fazer. O quadro é perdido. O quadro era um vale de ossos secos. Era uma visão de um quadro perdido. Às vezes a visão que você tem também é dívidas, ou uma relação de dívidas impagáveis aos seus olhos, não é verdade? É uma situação insustentável, é um casamento acabado, destruído, falido, arrasado, não tem como ser reconstruído. É alguém que você se vê e você olha uma pessoa como irrecuperável, porque é uma pessoa já dominada pelo álcool, dominada pelas drogas, é uma pessoa dependente química. Até estou comentando que a ciência diz: alcoólatra uma vez, alcoólatra para sempre, né? Nada. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Verdade. Falei do testemunho do rapaz lá de Curitiba, vocês já ouviram? Esse moço é diretor de uma televisão e ele foi alcoólatra há muitos anos. Ele se converteu e ele ficou sabendo do meu caso e disse assim: ô pastor Jaime, você sabe, né, que nós que somos alcoólatras, vamos ser alcoólatras para sempre. Eu falei: está amarrado, irmão. Eu falei: quem está em Cristo é nova criatura. Eu nunca bebi na minha vida, quem bebeu foi o velho Jaime. Mas no entendimento da ciência é assim. De vez em quando ele vai ter uma recaída, ou de vez em quando ele vai ser tentado. Você pode ter certeza que eu nunca fui tentado. Quando chega essa época de final de ano, a pessoa assim: na época do vinho, vem uma vontade de beber um vinho. Não vem não, pode ter certeza que não vem, irmão. Não tem nenhuma tentação. Por que eu estou passando isso para você? Porque às vezes o que você está vendo, ou o quadro que você tem, a visão que você tem, é de um caso irrecuperável. É uma situação irreversível. Não seja precipitado em dizer acabou. Não seja precipitado em dizer não tem jeito. Não seja precipitado em derramar suas lágrimas. O que você tem que fazer? Versículo 3. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Ele não foi precipitado em dizer: Senhor, claro que não. Um vale de ossos secos, não tem mais vida. O que o Senhor pretende fazer com esses ossos? O que esses ossos podem ser daqui por diante? Tantas coisas que hoje o homem pode fazer com os ossos. Aqueles dias também. Mas ele não foi precipitado. Ele diz: tu o sabes. Não seja precipitado em dizer acabou. Não seja precipitado em dizer não tem mais jeito. Não seja precipitado em derramar suas lágrimas. Por quê?
Irmão, ouça a palavra do Senhor. Versículo 4 é o nosso versículo-chave. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nunca deu um caso como perdido, como vencido, como acabado, sem antes ouvir a palavra de Deus. Bom, aqui do lado é uma matéria nova que eu só comentei no outro culto, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Lá atrás. Então, no meio da Bíblia é Salmos, né, você já viu, antes de Salmos é Jó, antes de Jó é Esther, antes de Esther é Neemias, antes é Esdras, 2 Crônicas, 1 Crônicas, 2 Reis. Capítulo é 6, versículo 24. Um quadro perdido também. Nós vamos voltar lá em Ezequiel ainda, tá? Tem muita coisa lá. É que eu estava preso aqui em Ezequiel, preso no bom sentido, né? E não estava saindo desse entendimento, agora saí um pouco, para depois voltar lá. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. O capítulo é 6. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Está aí no monitor para você. Diz assim: e sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Cabeça de jumento valiosa, hein? E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Coisa séria, pessoal. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode, meu rei, meu senhor. Ele disse: se o senhor não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela, esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Coisa séria, pessoal. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, esconda o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia o cilício, quer dizer, vergonha, por dentro sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados sobre ele. E enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos seus pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com ele, eis que o mensageiro descia a ele. E disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ou seja, haverá comida a preço baixo, haverá comida para todos, haverá fartura, haverá abundância. Mas um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. Qual foi o erro desse capitão? Ele não quis ouvir a palavra do Senhor. O Eliseu não falava por ele mesmo. O Eliseu estava profetizando. Ele estava falando a palavra que Deus tinha colocado no coração dele. E esse homem não acreditou. A batalha foi séria. Se você continuar toda a leitura, não dá tempo de ler tudo aqui agora. 4 homens leprosos, está logo a seguir, depois você lê. 4 homens leprosos estavam na porta da cidade e falavam um para o outro: o que vamos fazer aqui? Não tem comida lá dentro, o povo está morrendo. Do outro lado, o arraial dos sírios que cercam a cidade, mas lá tem comida. Vamos até os sírios. Se eles tiverem misericórdia de nós, vão nos dar comida. Se não, vão nos matar.
mas matar ou morrer, morreremos de qualquer maneira. Ficando aqui, vamos morrer, indo lá poderemos morrer, mas vamos arriscar, e foram. Só que enquanto eles caminhavam, Deus multiplicou os passos. E os passos dos 4 leprosos chegaram aos ouvidos dos homens da Síria, como de um grande exército. Eles ficaram apavorados, largaram tudo que tinham e fugiram, deixaram comida, deixaram roupa, deixaram tudo. Os leprosos chegaram lá e fizeram um banquete. Que coisa boa! Começaram a comer. Daqui a pouco, mas isso é maldade da nossa parte, lá o povo está com fome, vamos avisar para o povo. Chegaram na porta da cidade: pessoal, os sírios fugiram e tem comida à vontade lá no arraial deles. Você imagina uma pessoa com fome, irmão? Pessoa que estava pensando em fazer aquelas loucuras. Você acha que essa pessoa vai fazer fila para comida? Esse povo vai todo ordeiro lá? Não. Passaram direto, e quem estava na porta da cidade? O capitão. Passaram por cima dele. O que eu quero passar para você nesta lição? Nunca duvide da palavra do homem de Deus. Mas a palavra do homem de Deus não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Ele ouviu e não acreditou. O homem de Deus, vamos voltar no Ezequiel, que é a nossa mensagem principal. O homem de Deus ouviu e acreditou. Diz: então me disse, versículo 4 de Ezequiel 37. Então me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? 3. E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. A sua visão é de um vale de ossos secos. A sua visão é de um casamento destruído, que não tem mais jeito. A sua visão é de uma doença irreversível, de uma doença incurável. A sua visão é de uma conta impagável, de contas impagáveis. Ouça o que diz a palavra. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Ele entendeu e começou a falar: então profetizei como se me deu ordem. É o que você tem que fazer. Profetizar, amados, não é fechar os olhos e dizer: Deus, fala comigo. Ou então tentar adivinhar a vida de alguém. Eu estava num culto aqui, no meio da mensagem, eu orando, eu disse assim: o demônio que está na vida desse homem, sai da vida dele. Esse homem que tem um cargo de gerência, um cargo de autoridade, e ele demitiu alguém, está sendo ameaçado por uma pessoa da bruxaria, da feitiçaria, nada vai acontecer com esse homem. Quando eu orei, depois da reunião, o homem falou comigo: pastor, exatamente o que você falou na oração é o que está acontecendo comigo. Eu sou gerente de uma empresa, eu tive que demitir um funcionário, e ele ficou me ameaçando, dizendo que vai levar o nome pela bruxaria, que vai acabar comigo. Quer dizer, eu profetizei, eu falei a vida. Agora não vai chegar você: pastor, revela para mim. É verdade. Tem gente que acha que revelação é isso: eu tenho que fechar os olhos aqui e vou ficar adivinhando a sua vida. Não, irmão. A revelação não é do homem, a revelação é de Deus. Mas é comum no meio evangélico isso, não é verdade? Já houve uma febre, hoje o povo está mais adulto, mas um tempo atrás houve uma febre, o pessoal ficava assim: irmão, você não tem uma palavra para mim não? Às vezes a pessoa me dava a mão, me cumprimentava: o senhor não viu alguma coisa não? Sério? Parece cômico, mas é verdade. Talvez você conheça alguém assim. A pessoa olha para a tua mão: irmão, você não sentiu nada não? O quê? Eu estou entendendo, já por causa da experiência no evangelho, eu sei. Não, irmão, deixa Deus falar contigo. Não, mas Deus não falou nada não, você não tem uma revelação para mim. Não é assim, irmão. A revelação não é do homem, a revelação é de Deus. Então você tem que prestar atenção no que Deus está falando. O filho é herança do Senhor. Diante de você está um filho perdido, um filho rebelde, um filho irrecuperável aparentemente. Você já fez tudo por esse filho. Você deu boa educação, ou deu boa escola, você fez de tudo, mas ele não se endireita, ele quer seguir aquela vida torta, aquela vida errada. O que você tem que fazer? Profetizar. O que é profetizar? Pegar a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para falar e começar a profetizar: meu filho é herança do Senhor. Não, os fatos dizem: ele é um viciado. Meu filho é herança do Senhor. Não, meu filho é herança do Senhor.
É as contas impagáveis. Deus, eu não tenho como pagar essas contas, mas está escrito na tua palavra, porque para Deus nada é impossível. Meu Deus, segundo as tuas riquezas, supra a minha necessidade. O que você está fazendo? Você está profetizando. Isso é profetizar. Ou você tem um diagnóstico médico, que a doença está num estágio avançado. Um testemunho bonito, 7 horas da manhã. Uma senhora, o netinho dela, em todos os exames, dava má formação. A criança não vingaria. Quem esteve 7 horas da manhã ouviu isso. A criança não vingaria. É um caso perdido. Ela pediu oração. Os dias do parto estavam se aproximando, e o médico dizia: a criança não vai vingar. A criança tem isso, a criança tem isso. O cérebro da criança é assim, o coração da criança é assim. Ela ficou na oração, a criança nasceu. E como? Nasceu perfeita, com 3 quilos e alguma coisa. Vingou por quê? Porque ela profetizou. Ou a doença está num estágio avançado, não tem mais jeito, a qualquer hora é óbito, a qualquer hora é morte. Está amarrado pelas feridas de Jesus, já fomos sarados. Meu corpo ouvia a palavra do Senhor, pelas suas feridas nós fomos sarados. Isso é profetizar. Agora não é fácil, irmão. Tem que lutar contra as evidências. Eu vou deixar aqui que eu vou voltar. É Romanos capítulo 4, vamos lá no Novo Testamento. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 17 em diante. É Novo Testamento. O Novo Testamento, a sequência é Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos. O capítulo é 4, versículo 17. 4:17. Romanos 4:17 diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso aqui, o Paulo está contando aos romanos, aquela história de Abraão em Gênesis 17. O Abraão, o nome dele era Abrão, ele estava com 99 anos de idade, quando Deus apareceu para ele e disse: o teu nome não será mais Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Levou ele para o lado de fora da tenda deles, olha para o céu, conte as estrelas do céu. Ele disse: não posso. Ele disse: assim será a tua descendência. E ele acreditou. Mas para o Abraão acreditar foi uma luta. Por quê? Continuando a leitura, 18: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. O que ele olhava era um corpo amortecido. Qual era a visão que ele tinha? De que a idade já tinha chegado, o tempo dele já tinha passado. O que ele via? Era o amortecimento do ventre de Sara. O costume das mulheres já tinha passado há muito tempo. Como isso podia acontecer? Ele ficou firme. Ele lutou contra as evidências. Por quê? Continuando. 20. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele, Deus, tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Olha que luta. Ele olhava para o corpo dele. Qual era a visão dele? Um corpo amortecido. Qual era a visão? Que o tempo já tinha passado, mas Deus falou, então ele foi profetizando. Quando alguém perguntava o seu nome, já falamos isso aqui, é Abraão. Mas você não pode ser chamado de Abraão, você não tem filhos, porque o nome estava muito ligado à vida da pessoa. E se a vida da pessoa não estivesse de acordo com o nome naquela época, naquele período da história, o nome da pessoa tinha que ser mudado. Até uma vez um pastor, ele tentou, não vou dizer que ele foi certo ou errado, mas pelo menos eu não posso falar do país dele, que eu não tenho lá conhecimento tanto da cultura dele. Foi um pastor na Coreia que ele mudou de nome. Aí a pessoa disse: mas por que você mudou de nome? O nome dele era Paulo, e ele passou para Davi. E ele disse: não, eu mudei por causa que Deus também mudou a minha vida, e eu peguei esse costume, que a minha história foi mudada. Bem, eu não posso falar da cultura deles, que eu não tenho muito conhecimento, mas ele mudou de nome. Lá nesse período da história, o nome, você pode ver que os nomes, você pode ler na Bíblia, tem sempre o significado, e o nome tinha que estar de acordo com a vida da pessoa. Quando não estava, o nome era mudado.
Então, quando o nome dele foi mudado para Abraão, era impossível, porque Abraão quer dizer pai de muitas nações, ou pai de uma multidão de nações, mas ele não tinha filho, mas ele aceitou. Ele aceitou, disse: olha para o céu, ele olhou, assim será a tua descendência. Pode contar as estrelas do céu? Dá para contar? Não dá para contar, nem dele. Não dá para contar judeus e árabes que tem nesse mundo todo aí, de árabes e judeus, não dá. É a descendência de Abraão. Mas se você acha que é pouco, nós também fomos adotados pelo sangue de Jesus, irmão. A Bíblia diz que a bênção de Abraão veio para mim. Aí pode ser brasileiro, argentino, americano, quem for, é para todos os homens. Ô meu irmão, o que ele fez? Ele lutou contra as evidências. Ele segurou aquela profecia, aquela palavra. Segure, comece a profetizar para você: eu fui curado pelas feridas de Jesus, mas a doença está aqui, ela está amaldiçoada, eu fico com a palavra de Deus. Vá profetizando. Por quê? Porque o que ele prometeu, o que ele declarou, ele é fiel para cumprir. É uma batalha, é uma luta, mas tem que passar por ela. Volta lá no Ezequiel, ele passou. O Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos, mas Deus diz: filho do homem, profetiza esses ossos. Filho do homem, estavam passando aí o testemunho da senhora que falou de manhã, no testemunho. Passa um pouquinho só para eles verem do que ela falou, até para eu pegar direitinho aqui. Está no ponto? A benção é que a minha filha ficou grávida, áudio, né? E tudo acusava que o neném tinha áudio não adianta. megacítalos vírus. E cada vez que ela entrava na internet, então, ela depois, ficava desesperada. Áudio aí, não adianta. Então depois, não tem problema, depois você passa. Volta aqui para mim que eu já dei a explicação disso, agora é melhor a palavra agora. Então, ele profetizou, começou a profetizar. Quando ele profetizou, não foi fácil, 7. Portanto, 37, 7, tá? Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, a cada osso a seu osso. Quando você começa a profetizar, vem a prova. Como a prova? Vem um barulho do inferno, vem um ruído, vem alguma coisa para roubar a sua fé. É como se piorasse a situação. É aquela coisa, já ouviu falar? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu estou orando, você começa a dizer: meu filho é herança do Senhor. Pastor Jaime, parece que eu mexi em casa de marimbondo, ele está bebendo mais ainda, está comendo com farinha agora. Pastor Jaime, comecei a dizer para todo mundo, comecei a profetizar e falando para mim mesmo: meu corpo, ouça a palavra de Deus, eu fui curado pelas feridas de Jesus, está amaldiçoado dessa doença. Parece que ela está piorando, pastor Jaime. Continue profetizando. O diabo tenta intimidar, continue profetizando. Deixa o Ezequiel, volto nele daqui a pouco. Salmo 93. Salmo 93, versículos 3 e 4. Salmo 93, versículos 3 e 4. Agora não, agora senão me tira a mensagem. 93, 3 e 4. 93, 3 e 4. Obreiro acorda e conversa. 3 e 4. Os rios levantam o Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. O diabo faz um barulho tremendo, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Você está profetizando, o diabo faz um ruído, faz um barulho. Continue firme, não adianta, diabo, meu filho é de Jesus. A senhora que está santificando o seu marido, humanamente falando, é um casamento destruído, não tem jeito, ele não quer mudar. Aparentemente é um casamento destruído, ela não quer mudar. Mas a Bíblia diz, essa é a profecia. Porque o que é profecia? Profecia é a palavra que jamais deixará de ser cumprida. E qual a palavra que jamais deixará de ser cumprida? Palavra de Deus. Essa é a profecia verdadeira. Então vai dizendo: meu marido é de Jesus, minha mulher é de Jesus. Os fatos dizem o contrário, ele está piorando. O diabo está fazendo um barulho, o diabo está fazendo uma onda tremenda, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso. Não adianta, diabo, eu não volto atrás na minha oração, eu não recuo na minha oração. Está amaldiçoada a tua obra, meu marido é uma benção, a senhora diz, o Senhor diz: a minha mulher é uma benção, meu filho é uma benção, em nome de Jesus eu estou curado, porque pelas feridas de Jesus eu já fui curado. Você pode ter certeza que essa bênção vai se concretizar. Agora volta no 37 de Ezequiel e vamos parar lá, vamos ficar parados lá. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles,
e cresceu a carne, e estendeu-se peles sobre eles por cima. Que bonito é ver a obra de Deus sendo feita. Eu tenho uns anos no Evangelho, já vi cada caso. Eu contei o caso do pastor lá do interior, que hoje é nosso pastor. Ele é lá pastor de São Carlos. Esse pastor, no ano de 95, 12 anos atrás, ele entrou no meu escritório bêbado, irmão. Está desviado. Bêbado, sabe o que é bêbado mesmo? Parece um gambá. Bêbado. A moça que dirigia a moça pegou ele pela orelha, assim mesmo. Passou a dar um conselho para ele, que ele está desviado, e encheu a cara hoje. Deu uma palavra para ele, Deus o recuperou, hoje é pregador do Evangelho. Mas fui vendo o que? Ele novamente na igreja, já sem a bebida, já se vestindo direitinho, depois louvando a Deus, depois adorando a Deus, depois cheio com o Espírito Santo, e hoje pregando o Evangelho. Eu mesmo, quem me acompanhou, cheguei na igreja, eu caí com demônio na igreja. Quem esteve lá em Madureira naquele dia, uma terça-feira tinha pouquinha gente na igreja, o obreiro não era nem pastor da igreja, o obreiro começou a orar, e eu fiquei todo torto lá. Ele expulsou o demônio. Depois voltei na quinta, caí de novo. Depois fui na sexta-feira, caí, parece que o negócio estava pior, e ficando firme, e o medo, o pânico querendo tomar conta. Não, eu sou de Jesus, eu não vou temer, porque Deus está comigo. Comecei a profetizar, já falei para vocês, tinha que tomar tranquilizante, tinha que tomar diazepam, tinha que tomar ansiolítico, antidepressivo, e comecei a profetizar, não vou temer, porque Deus está comigo. O que eu estava falando? A palavra de Deus, que diz, não temas, porque eu sou contigo. Vinha o medo, eu disse, está amarrado, eu não vou temer, porque Deus está comigo. Eu fui profetizando, até não temer mais. Comentei num culto anterior, a pessoa disse, pastor, eu estou na igreja, não consigo parar de pecar. Eu estou na igreja, mas não consigo parar de fumar. O outro diz, não consigo parar de olhar o proibido. Eu sei que aquilo é errado, mas estou sempre olhando. Porque você não está profetizando. Como profetizar? A Bíblia diz, não precisa ler, Romanos 6, que quem está em Cristo está morto para o pecado. Sempre que vier o desejo do fundo, você profetiza, eu estou morto para o pecado. Está amarrado esse desejo. O homem que está se desviando, a mulher que está se desviando de conduta, por favor, não estou jogando aqui indireta para ninguém, estamos com milhares de pessoas pela televisão, aquele homem que veio na mente dele que ele não é homem, ele está tendo um desejo de mulher, ele está olhando para a pessoa do próprio sexo, ou desejando, ou querendo homem ou mulher querendo mulher, homem querendo homem. Comece a profetizar, está amarrado o diabo o seu desejo, sou homem de Deus, sou morto para o pecado. A senhora é a mesma coisa, que é a mulher de Deus e é morta para o pecado. Vá profetizando. Agora se prepare, quando você começa a profetizar, o diabo pode fazer um barulho, mas operando Deus ninguém impedirá. E nada impediu. E diz então, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como se ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. É o que você tem que fazer, não é só ver a pessoa parar de beber, não é só ver a pessoa parar de se drogar, se embriagar. Deus, eu quero ficar de pé, eu quero ser cheio com o Espírito Santo vem sobre a minha vida. Não quero só, a senhora deve dizer, o meu marido sem beber ou sem adulterar, eu quero ele cheio com o Espírito Santo, eu quero minha mulher cheia com o Espírito Santo, eu não quero meu filho só na igreja não, eu quero meu filho cheio com o Espírito Santo. Aí ele vai se colocar de pé. Qual é a mensagem hoje? Qual é o quadro? Qual é a visão que você tem? Talvez a visão hoje é do vale de ossos secos. Mas se você acreditar, vai ser um exército de pé, irmão. A sua vida hoje pode ser um vale de ossos secos. Mas se você começar a profetizar, ou seja, começar a tomar posse da bênção, começar a assumir a palavra de Deus, começar a fazer das palavras de Deus as suas palavras, você vai se colocar de pé e toda a sua casa vai se colocar de pé também. E ele concluiu falando a respeito de Israel. Ele falando, ele disse... pulei aqui. Então me diz, filho do homem, estes ossos, versículo 11, tá? Estes ossos são toda a casa de Israel, que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. 12,
Portanto profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei para a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. É a mesma coisa. Deus vai colocar sua família de pé, vai colocar sua vida de pé. O que você tem que fazer? Profetizar. Não olhar o quadro. O quadro é perdido. A visão é, não tem mais jeito. Operando Deus, ninguém pedirá. A visão é, Deus, eu não tenho como pagar essas dívidas. Mas agora eu aprendi que para o Senhor nada é impossível. Meu Deus, me ajude. Segundo as tuas riquezas, supra as minhas necessidades. Começa a dar glória a Deus. Começa a agradecer, o meu Deus está suprindo as minhas necessidades. O corpo já não dá mais, você espera a morte a qualquer hora. Não, Deus, o Senhor me deu vida e vida com abundância. Profetiza, eu fui curado pelas feridas de Jesus, está amaldiçoada essa doença. Você vai se colocar de pé e vai viver e viver com abundância. Agora não seja precipitado, porque tem gente que diz assim, pastor Jaime, eu orei por uma pessoa que estava doente, e eu fiquei muito decepcionado, porque eu fiz exatamente o que você falou aí. E eu fiquei profetizando em cima dela. Ela foi curada pela feridas de Jesus. Está amaldiçoada essa doença. E por que Deus não curou? Ela até morreu, pastor. Você está enganado. Ouvi a palavra do Senhor. Não é só a letra. Você sabia que às vezes tem a exceção. Às vezes Deus permite. Isso não é desculpa. Isso é bíblico. Deus às vezes permite o corpo ser destruído para o espírito ser salvo no dia do Senhor. Até para a morte, Deus tem resposta para você. Até quando parece que não tem mais jeito, puxa, eu errei, ou eu fracassei, eu orei pela cura do meu amigo, orei pela cura do meu parente, puxa, pastor Jaime, ele não ficou curado e acabou morrendo, por quê? Você levou ele a Cristo? Levei. Falou de Jesus para ele? Falou. Então você fez a sua parte. O corpo dele foi destruído, mas o espírito foi salvo para o dia do Senhor. Até para a morte temos resposta. Qual é a mensagem de hoje? Para Deus não tem nada perdido, irmão. Irmão, olhe para a palavra de Deus, assuma a palavra de Deus. Eu gosto muito da mensagem que eu digo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que em Cristo você é mais que vencedor. Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado por essa revelação, por essa palavra que o Senhor está fazendo a igreja acordar, Pai. Quantos estão tendo uma visão também? Vale de ossos secos. E estão, meu Deus, aparentemente derrotados. O caso não tem mais jeito, não há como reconstruir aquilo, não há como salvar aquilo, não há como reverter aquela situação. Também não tinha, Pai. Ezequiel tinha a visão do vale de ossos secos, mas o Senhor disse para ele, filho do homem, profetiza, fale isso, fale isso, fale isso. E ele foi falando, e os ossos foram se juntando, cada osso ao seu osso. Veio os nervos, veio a carne, veio a pele, ou veio o espírito, e eles se colocaram de pé. Pai, estou profetizando sobre este povo. Você é morto para o pecado, meu irmão. O pecado não tem mais domínio sobre você. Profetize também isso. Ou se você tem sido dominado por algum desejo anormal, por algum pensamento estranho, por uma vontade que você sabe que não vem de Deus, comece a profetizar para você. Comece a dizer, mas falando em voz audível, eu sou morto para o pecado. Esse desejo do diabo está amaldiçoado. O pecado não tem domínio sobre mim. Eu sou morto para o pecado. Fale isso. Não vai ter fumo, desejo de prostituição, desejo pecaminoso, ira, ódio que vai te dominar. Quando vier o ódio, quando vier a ira, você fala, eu sou morto para o pecado, está amaldiçoado esse ódio. Pai, obrigado. Eu oro também pela pessoa que está enferma. Ela tem um diagnóstico horrível, Deus. Ela tem um histórico familiar horrível, é diabetes, é câncer, Deus, é pressão alta, é doença no coração, meu Deus, mas eu profetizo para esta pessoa. Eu digo, pelas feridas de Jesus você foi sarado. Fale a mesma coisa. Profetize para você mesmo, irmão. Diga, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Está amaldiçoada essa doença em o nome de Jesus. Oh, o poder de Deus seja sobre eles. Os filhos são herança do Senhor. Pare de concordar com o diabo. Pare de dizer, o meu filho é viciado. Pare de dizer, o meu filho é rebelde. Meu filho é uma cruz pesada. Não, seu filho é uma bênção. Comece a profetizar. Comece a falar no mundo espiritual, filho, você é uma bênção.
Ele não vai me ouvir, pastor. Não, é no mundo espiritual que você fala. Meu filho é herança do Senhor. O vício do fumo está amaldiçoado, das drogas, da prostituição, do homossexualismo está amaldiçoado. Meu filho é herança do Senhor. Profetiza sobre o teu marido, minha irmã. Profetiza sobre a tua mulher. Marido santo santifica a mulher, mulher santa santifica o marido. Vá profetizando isso. Profetiza sobre as dívidas. Digo, meu Deus está suprindo as minhas necessidades. É o que diz a Bíblia, meu irmão. É o que diz carta aos Filipenses. Creia somente e você verá a glória de Deus. Para Deus nada é impossível. Pai, obrigado. Muito obrigado por essa palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Esse homem é, essa mulher é o que a Bíblia diz que ela é, que ele é. A minha família tem o que a tua palavra diz. A tua também, meu irmão. Levante suas mãos e diga obrigado, Senhor. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E ela diz que em Cristo eu sou mais que vencedor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Olha, não dá para contar tudo. Falar de Marta. Puxa, Marta, tire a pedra. Senhor, cheira mal. Marta, ouça a voz, ouça a minha voz. Eu disse, quem crê verá a glória de Deus. Ouça, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei, Senhor, Ele vai ressuscitar no último. Tire a pedra, a ressurreição é agora. Não, tire a pedra, a bênção é agora. A vitória é agora. Tire a incredulidade do seu coração. Zacarias, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Como? Eu já envelheci, minha mulher também. Que isso, para Deus nada é impossível. Deu para entender? Tem que profetizar, pegar a palavra de Deus, aqui Ele falou o seu coração e começar a profetizar. E até quando você se sentir derrotado, por que não houve resposta? A Bíblia vai te dar a resposta. Pode ter certeza, em tudo somos mais que vencedores. Até quando parece que somos derrotados, ali foi vitória, irmão. Nunca há derrota para o povo de Deus, sempre vitória, amém? Vamos crescer nesse entendimento. O tempo passou rápido aí, deixa eu falar dos patrocinadores, que senão acaba a horário da televisão. Patrocinador é a pessoa que ajuda o programa, mensalmente. Tem gente que faz 30, tem gente que faz 50, 100, não sei. Por favor, não seja para ser curado, para receber oração, que isso não existe. Patrocinador é a pessoa que ajuda o programa mensalmente. E só pode ser quem sente no coração. Agora, se você sente, pode levantar a mão e ser patrocinador hoje, que Deus vai te dar condições, amém? Você preenche aqui, nome, endereço, seus dados. Destaque a parte de cima. Ficará um boleto bancário que não tem data de vencimento, que não é dívida, é contra a apresentação. Quem não tiver caneta pode pedir ao obreiro que ele empresta, tá bom? A pessoa de casa é a mesma coisa. Ligue para 0 operadora 21. O telefone é 21 41 35 10. Ligando você vai dizer nome, endereço, seus dados. O boleto que as pessoas recebem aqui, você vai receber na sua casa. Como eu explicava, não tem data de vencimento. O dia que você depositar, você vai ficar com uma via autenticada. Pode levar aquela via autenticada em qualquer igreja da graça, que você tira um presente lá, que é a revista Graça Show da Fé, com um CD de mensagem. Ou manda para o endereço que está no verso, que a igreja tem um presente para você. Esse aqui, a revista Graça Show da Fé, que vem com um CD de mensagem do missionário R.R. Soares, tá bom? Enquanto você está preenchendo, deixa eu falar da nossa TV, que é a nova TV por assinatura. A nossa TV já está no ar, Rio São Paulo, entende? É uma TV por assinatura, que a pessoa do Rio de São Paulo pode fazer. Tem canais de filmes, tem canais de esportes, tem canais para criança, canais de ciência, canais de notícias, e vai ter um canal exclusivo da igreja, que eu já fiz a demonstração dele. É um canal que tudo que acontece aqui no culto, não só esse culto aqui, o culto do missionário, do pastor Jaime, de outros pastores, você vai conhecer todos os cultos da igreja, todos serão transmitidos ao vivo, todos os cultos, todos os dias, segunda a sexta é 6, 9, meio-dia, 2 da tarde, 5 da tarde, 7h30 da noite, sábado 9, meio-dia, 14 e 18 horas, ainda tem a mocidade 16h30, domingo 7, 9, 11, 14, 16h30, 19 horas, reportagem do que acontece antes do culto, depois do culto, vai conhecer os pastores, porque ele foi chamado, quem é aquele pastor, conhecendo o pastor, conhecendo a igreja, o grupo da terceira idade, o que eles fazem aqui? Eles estão com aquela camisinha azul só para ficar diferente? Não, eles só estão aqui na igreja, estão fazendo crochê, alguma coisa? Não, tem muita coisa que eles fazem, o evangelismo, o grupo de evangelismo,
esses soldados de Cristo que vão para os hospitais, sanatórios, presídios, que fazem a obra de Deus. É o grupo de evangelismo da igreja. Vai conhecer a mocidade da igreja, vai a escolinha, as crianças ficam lá o quê? Vendo o pica-pau, vendo o papai, o quê? Não, ficam aprendendo da palavra de Deus, não ficam lá passando tempo não, tá bom? Estão aprendendo, claro, da maneira deles, até a escolinha no ar ali para você, ó. Aquela é a escolinha. Eles estão lá, aprendem da palavra de Deus. É lá onde ficam os filhos dos membros. Aí você vai encontrar mais ainda o grupo social, o apoio social, o braço social da igreja, a FIC, e outros mais. Então é um canal exclusivo para os assinantes do nosso TV. Então a pessoa já pode ligar Rio, São Paulo, tem um plano especial para os patrocinadores, mas é um plano que não tem taxa de adesão. A taxa de adesão é para todos, mas quem é patrocinador não vai ter, que ter um plano especial. São Paulo é 21 26 5888. 21 26 5888. O Rio é 30 94 5100. 30 94 5100. Aí você liga, fica sabendo o preço. Tu tem o pacote para menor, tem o pacote maior, com menos canais, com mais canais, vai ter outros, nós vamos crescer, tá bom? Em nome do Senhor. Podem recolher, pessoal, em nome de Jesus. Deixa eu abençoar os patrocinadores. Antes, lembrando da coleção que o missionário está anunciando, a promoção de 8 DVDs por R$120, que custariam muito mais, que é para o povo da igreja. Você consegue tanto pelo telefone, 8 DVDs. Você pode falar se vai pagar parcelado, o cartão está aí, 0 operadora 21 21 41 51 00 ou 0300 210 5100. Você adquire essa coleção. O que nos atrapalha? O acesso proibido, o que deve ser tirado. Ou aqui na igreja, quando você acabar o culto, aqui do lado tem o Shopping do Povo de Deus, São João 815, não só essa coleção, tem livros, bíblias, CDs, o que você precisar. Levante uma mão assim. Pai, obrigado por esse povo que ajuda a fazer a tua obra. Eu peço que o Senhor abençoe todos os patrocinadores. E sempre que o missionário estiver orando por eles, lembra-te dessa pessoa. Eu dou a bênção para todos os patrocinadores, em o nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor?